O enigma do casarão abandonado. Nessa história de suspense, o leitor será levado a desvendar o mistério por trás do casarão abandonado junto com Júlia e Gabriel. A cada capítulo, novas pistas serão encontradas, e novos personagens surgirão para ajudar ou atrapalhar a investigação. A tensão aumentará à medida que a dupla de protagonistas se aproxima da verdade, e o desfecho surpreendente deixará o leitor sem fôlego. Capítulo 1 – A contratação. Júlia era uma jovem arquiteta em busca de novos desafios e oportunidades. Ela estava ansiosa por um novo projeto quando recebeu uma proposta incomum em reformar um casarão abandonado na periferia da cidade. Intrigada pela proposta, Júlia decidiu visitar o local. Ao chegar lá, ficou impressionada com a imponência e a beleza da construção antiga. No entanto, também percebeu que o casarão estava em péssimo estado de conservação e que seria necessário um trabalho árduo para recuperá-lo. Após a visita, Júlia se reuniu com o proprietário do imóvel, um homem misterioso que preferiu não se identificar. Ele explicou que tinha pressa em reformar o casarão e que o pagamento seria generoso. Júlia aceitou o trabalho e se comprometeu a entregar o projeto em tempo recorde. No entanto, o que Júlia não sabia é que essa reforma seria apenas o início de uma jornada cheia de mistérios e perigos. Capítulo 2 – O casarão abandonado. No segundo capítulo, Júlia começa a trabalhar na reforma do casarão abandonado. Ela é acompanhada por uma equipe de construtores e engenheiros que irão auxiliá-la na realização do projeto. Ao adentrar o casarão, Júlia percebe que o imóvel é muito maior do que imaginava. Os corredores são longos e escuros, com portas que rangem e janelas quebradas. A atmosfera é pesada e opressiva, como se algo estivesse pairando no ar. Júlia começa a explorar o casarão e nota que algumas partes estão em melhor estado do que outras. A cozinha e o banheiro, por exemplo, precisam ser totalmente reconstruídos, enquanto a biblioteca parece estar em boas condições. Ainda assim, ela nota que há algo de estranho no ar, como se o casarão tivesse vida própria. Júlia percebe que a reforma não será fácil, mas está determinada a cumprir o prazo e entregar o projeto no tempo previsto. Ela sabe que o trabalho será árduo, mas não imagina o que está por vir. Capítulo 3 – A primeira inspeção. No terceiro capítulo, Júlia faz uma primeira inspeção minuciosa no casarão abandonado. Ela percorre cada cômodo com cuidado, observando cada detalhe e fazendo anotações sobre o que precisa ser reformado. Enquanto inspeciona o sótão, Júlia encontra uma caixa empoeirada. Curiosa, ela abre e encontra um conjunto de livros antigos, manuscritos e fotografias antigas. Algumas das imagens mostram uma família feliz, vivendo no casarão, enquanto outras são mais sombrias e estranhas. Júlia começa a se perguntar sobre a história daquele lugar e decide investigar mais a fundo. Ela consulta registros públicos, conversa com moradores da região e faz pesquisa online. Descobre que o casarão pertencia a uma família rica e poderosa, que desapareceu sem deixar vestígios há muitos anos. Júlia começa a desconfiar que há algo de errado com aquele lugar e decide chamar seu amigo Gabriel, um detetive particular, para ajudá-la a desvendar os mistérios que cercam o casarão abandonado. Capítulo 4 – A descoberta da biblioteca. No quarto capítulo, Júlia continua sua inspeção pelo casarão e descobre uma biblioteca escondida, atrás de uma parede falsa. A biblioteca é enorme, com prateleiras de madeira escura que se estendem até o teto. Júlia se sente atraída pela biblioteca e começa a examinar os livros cuidadosamente. Ela encontra vários títulos interessantes, como livros antigos de arquitetura, história e filosofia. No entanto, um livro em particular chama sua atenção, um livro antigo, encadernado em couro marrom escuro, que parece estar em perfeitas condições. Júlia pega o livro e começa a folhear suas páginas. Ela percebe que o livro não tem título, nem autor, mas está cheio de anotações feitas à mão. As anotações são em vários idiomas e parecem tratar de assuntos muito complexos e misteriosos. Júlia decide levar o livro consigo e estudá-lo mais tarde. Ela tem a sensação de que o livro pode conter pistas sobre a história do casarão e decide mostrar o livro para Gabriel, seu amigo detetive, na esperança de que ele possa ajudá-la a decifrar as anotações. Capítulo 5 – O Diário Misterioso. No quinto capítulo, Júlia continua sua busca por pistas sobre a história do casarão. Ela encontra um diário antigo, que parece ter sido escrito por uma das moradoras do casarão no passado. O diário contém relatos sombrios e assustadores sobre estranhos fenômenos que ocorrem dentro da casa. Júlia fica chocada com as histórias descritas no diário e começa a acreditar que o casarão pode estar assombrado.
Ela também encontra uma série de símbolos e desenhos estranhos, que não consegue decifrar. Julia se lembra do livro que encontrou na biblioteca e percebe que pode haver uma conexão entre os símbolos e as anotações no livro. Julia pede ajuda a Gabriel para decifrar os símbolos e anotações. Gabriel, que é especializado em criptografia, começa a trabalhar no livro e descobre que as anotações tratam de uma antiga ordem secreta que existia há séculos e que possuía poderes sobrenaturais. Julia começa a se preocupar com a possibilidade de que a ordem ainda possa estar em atividade e que possa estar relacionada aos eventos estranhos que ocorrem no casarão. Ela e Gabriel decidem aprofundar sua investigação e descobrir mais sobre a história da ordem. Capítulo 6 – A entrevista com a família antiga proprietária. No sexto capítulo, Julia e Gabriel decidem buscar informações sobre a família antiga proprietária do casarão. Eles encontram um parente distante da família, que concorda em se encontrar com eles e compartilhar algumas informações. O parente lhes fala sobre a riqueza e influência da família, e como eles eram extremamente reservados e pouco conhecidos da comunidade local. Ele também lhes fala sobre um segredo que a família guardava por gerações e que poucas pessoas conheciam. Julia e Gabriel ficam intrigados com o segredo e decidem investigar mais a fundo. Eles descobrem que a família guardava um livro antigo que continha informações sobre uma ordem secreta que eles acreditavam possuir poderes sobrenaturais. O livro desapareceu quando a família desapareceu, e nunca mais foi encontrado. Julia e Gabriel começam a desconfiar de que o livro que Julia encontrou na biblioteca pode ser o livro desaparecido da família. Eles decidem voltar ao casarão e continuar suas investigações. Capítulo 7 – O assassinato na mansão. No sétimo capítulo, Julia e Gabriel voltam ao casarão para continuar suas investigações sobre a ordem secreta. Eles são surpreendidos por um corpo encontrado na biblioteca, o corpo de um homem desconhecido. Julia e Gabriel chamam a polícia e começam a examinar o local do crime em busca de pistas. Eles encontram um símbolo estranho desenhado no chão, semelhante aos símbolos que Julia encontrou no diário e no livro. A polícia inicia uma investigação para identificar o assassino e Julia e Gabriel continuam investigando a conexão entre a ordem secreta e o assassinato na mansão. Eles se deparam com vários obstáculos e pessoas que tentam impedir sua investigação, o que aumenta ainda mais a suspeita de que a ordem secreta ainda pode estar ativa. Julia e Gabriel continuam a investigar a fundo e descobrem que a vítima estava ligada a um grupo secreto que também estava interessado nos poderes da ordem. Eles começam a se perguntar se o assassinato foi cometido por alguém ligado ao grupo, ou por alguém da ordem secreta que está tentando proteger seus segredos a todo custo. Capítulo 8 – O mistério do quadro desaparecido. No oitavo capítulo, Julia e Gabriel continuam a investigar o assassinato na mansão e a conexão com a ordem secreta. Eles descobrem que um dos quadros da biblioteca desapareceu no mesmo dia em que ocorreu o assassinato. O quadro retrata um dos antigos membros da família proprietária da mansão, que, segundo os rumores, fazia parte da ordem secreta. Julia e Gabriel começam a investigar a história do quadro e descobrem que ele foi vendido em um leilão há alguns anos. Eles seguem a trilha do comprador e descobrem que ele é um colecionador rico e influente, que possui uma grande coleção de artefatos antigos e raros. Julia e Gabriel confrontam o colecionador e descobrem que ele comprou o quadro para adicionar à sua coleção, mas o quadro foi roubado de sua mansão poucas semanas depois. Eles suspeitam que o roubo pode estar relacionado à ordem secreta e ao assassinato na mansão. Julia e Gabriel continuam a investigar a fundo e descobrem que há várias pessoas interessadas no quadro e na história da ordem secreta. Eles começam a se perguntar se o quadro pode ter alguma pista importante sobre a ordem secreta e o assassinato, e se o roubo pode estar relacionado ao assassinato na mansão. Capítulo 9 – A pista do testamento. No nono capítulo, Julia e Gabriel continuam a investigar o mistério do quadro desaparecido e da ordem secreta. Eles decidem revisitar a biblioteca e investigar novamente o diário e o livro antigo que encontraram. Eles descobrem uma pista sobre um testamento deixado pelo último membro da família proprietária da mansão, que pode conter informações importantes sobre a ordem secreta. Eles começam a buscar pelo testamento e descobrem que ele foi guardado em um cofre em um banco em outra cidade. Julia e Gabriel viajam para a cidade para investigar o testamento e descobrem que ele contém informações cruciais sobre a ordem secreta e o assassinato na mansão. Eles também descobrem que o testamento contém uma chave que pode levar a um local importante para a ordem secreta. Julia e Gabriel começam a seguir as pistas do testamento e da chave e se encontram em uma busca perigosa por informações que podem mudar tudo. Eles percebem que estão mais próximos do que nunca de descobrir a verdade sobre a ordem secreta e o assassinato na mansão.
Capítulo 10. A visita à cripta. No 10º capítulo, Júlia e Gabriel seguem a pista da chave deixada pelo testamento e descobrem que ela leva a uma cripta escondida sob a mansão. Eles decidem investigar a cripta para descobrir o que mais podem encontrar sobre a ordem secreta. Ao chegar à cripta, Júlia e Gabriel encontram símbolos e inscrições estranhas nas paredes, semelhantes às encontradas no diário e no livro antigo. Eles também encontram uma sala secreta, contendo artefatos antigos e livros sobre a ordem secreta. Enquanto examinam a sala secreta, Júlia e Gabriel são interrompidos por alguém que entra na cripta. Eles tentam esconder-se, mas acabam descobrindo que é uma pessoa da polícia que está investigando o assassinato na mansão. Eles se perguntam se a pessoa pode estar envolvida com a ordem secreta ou se está simplesmente investigando o crime. Júlia e Gabriel decidem deixar a cripta e retornar à superfície, mas são confrontados pelo policial. Eles tentam explicar o que estão fazendo ali, mas o policial não parece acreditar neles. Eles percebem que precisam encontrar uma maneira de convencer o policial de que estão do mesmo lado e que ambos estão buscando a verdade sobre a ordem secreta e o assassinato na mansão. Capítulo 11. A descoberta da arma do crime. No 11º capítulo, Júlia e Gabriel continuam a trabalhar juntos para convencer o policial de que estão do mesmo lado. Eles percebem que a chave para isso pode estar em encontrar a arma usada no assassinato na mansão. Eles começam a revisitar a cena do crime e a procurar pistas sobre a arma do crime. Depois de muito procurar, eles finalmente encontram uma arma em uma parte escondida da mansão. Eles descobrem que a arma tem conexões com a ordem secreta e que foi usada para cometer o assassinato. Júlia e Gabriel decidem mostrar a arma ao policial, na esperança de que isso ajude a convencê-lo de que eles estão do mesmo lado. No entanto, quando eles mostram a arma ao policial, ele parece mais desconfiado do que nunca e insiste que eles deixem a investigação com ele. Júlia e Gabriel decidem seguir em frente com a investigação por conta própria e encontrar mais pistas que possam levar à verdade sobre a ordem secreta e o assassinato na mansão. Eles sabem que precisam ser cuidadosos, pois agora estão enfrentando uma ameaça ainda maior do que antes. Capítulo 12. O encontro com o cúmplice. No 12º capítulo, Júlia e Gabriel continuam investigando a ordem secreta e o assassinato na mansão, mas agora têm que tomar cuidado extra porque sabem que alguém está observando-os. Eles decidem seguir uma nova pista e acabam se deparando com o cúmplice do assassino. Eles conseguem capturar o cúmplice e o interrogam, esperando conseguir mais informações sobre a ordem secreta e o assassinato na mansão. O cúmplice relutantemente revela que o assassino era um membro importante da ordem secreta e que ele havia matado a vítima porque esta descobriu algo que não deveria. Júlia e Gabriel ficam chocados com a revelação e percebem que agora tem uma nova pista importante para seguir. Eles decidem buscar por mais informações sobre a ordem secreta e tentam descobrir o que a vítima havia descoberto. Enquanto investigam, Júlia e Gabriel percebem que a ordem secreta está muito mais próxima deles do que jamais imaginaram, e que a chave para descobrir a verdade está em encontrar um membro importante da organização. Eles sabem que agora têm que ser ainda mais cautelosos do que antes e que estão correndo um grande risco. Capítulo 13. A fuga do assassino. No 13º capítulo, Júlia e Gabriel descobrem a identidade do assassino e percebem que ele está tentando fugir da cidade. Eles precisam agir rapidamente para capturá-lo antes que seja tarde demais. Eles encontram o assassino em um local remoto e solitário, onde acreditam que ele está se escondendo. Eles montam uma operação de captura e se preparam para enfrentar o criminoso. No entanto, quando chegam ao local, percebem que o assassino não está sozinho e que tem vários outros membros da ordem secreta o ajudando a escapar. Júlia e Gabriel se veem em uma situação de risco extremo, mas decidem lutar pelo que acreditam. Eles conseguem capturar o assassino, mas acabam sendo perseguidos pelos outros membros da organização. Júlia e Gabriel precisam lutar pela própria sobrevivência enquanto tentam manter o criminoso sob custódia. Eles conseguem escapar, mas sabem que agora estão em perigo mais do que nunca. Eles decidem continuar a investigação por conta própria, já que não confiam mais na polícia local, que pode estar envolvida com a ordem secreta. Capítulo 14. O confronto final. No 14º capítulo, Júlia e Gabriel continuam investigando a ordem secreta e o assassinato na mansão. Eles finalmente descobrem o que a vítima havia descoberto e que motivou o assassinato, em um grande segredo da ordem que envolve corrupção e lavagem de dinheiro. Eles decidem que precisam expor a verdade para o mundo e procuram uma forma de divulgar as informações que têm em mãos. Mas a ordem secreta não vai deixá-los fazer isso sem lutar.
No capítulo final, Julia e Gabriel enfrentam um confronto final com a Ordem Secreta. Eles são atacados por membros da organização e precisam lutar pela própria vida enquanto tentam divulgar as informações. Com muita coragem e perseverança, Julia e Gabriel conseguem expor a verdade para o mundo e colocam fim à Ordem Secreta. Eles se tornam heróis da cidade e são reconhecidos pela coragem e determinação em desmascarar um dos maiores escândalos da história local. Mas o preço da luta foi alto e eles têm cicatrizes físicas e emocionais para sempre. No final, eles se despedem da cidade e se mudam para outro lugar para recomeçar suas vidas. Capítulo 15 – A revelação do segredo obscuro. No capítulo final, Julia e Gabriel já estão fora da cidade tentando deixar para trás os eventos traumáticos que vivenciaram. No entanto, eles ainda precisam revelar a verdade completa sobre a Ordem Secreta e o segredo obscuro que descobriram. Eles conseguem uma entrevista com um grande jornal nacional e decidem contar tudo o que sabem para o mundo. A entrevista é um grande sucesso e as informações chocam o país. No entanto, a revelação do segredo obscuro tem consequências ainda maiores do que eles poderiam imaginar. A Ordem Secreta não é a única envolvida no esquema e muitas pessoas influentes e poderosas são expostas como participantes. A partir daí, começa uma grande investigação nacional que atinge todas as esferas do poder. Muitos são presos, outros conseguem fugir e algumas pessoas são inocentadas. Julia e Gabriel se tornam referências na luta contra a corrupção e a justiça é feita. No final, Julia e Gabriel conseguem deixar o passado para trás e recomeçar suas vidas. Eles sabem que nunca esquecerão o que viveram, mas estão prontos para seguir em frente e fazer a diferença onde quer que estejam.